cumprimentar mais uma vez o irmão que está perto de você. Boa noite, graça e paz. Deus te abençoe. Sabe que os pastores Tommy e Miriam, que estiveram conosco no Achados, foram muito tocados por Deus por causa disso. Essa coisa que a gente tem de abraçar toda hora, de falar, de sorrir, de cumprimentar. Ele falou isso aqui no púlpito, que acha que os americanos ainda são às vezes muito frios e que o povo brasileiro é mais quente, é mais caloroso. É verdade mesmo. Que nós possamos manter isso em nossas vidas e realmente amar os outros. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesses dias. E o tema da minha palavra de hoje é a verdadeira identidade. Eu quero que você, mais uma vez, olhe para o irmão do seu lado e diz assim: você precisa ter uma identidade. Eu acredito que essa é uma busca na vida de todo ser humano. Saber quem é e para que propósito nasceu. Você concorda comigo? Todos nós temos que saber a nossa identidade. Quem eu sou e para o que eu nasci. Quando alguém descobre quem é e para o que nasceu, esse alguém vai ser alguém de sucesso na sua esfera. Vai ser alguém que vai conquistar sonhos, objetivos, propósitos. Vai ser alguém frutífero. Quando alguém não sabe quem é e para o que nasceu, esse alguém se torna alguém que está passando pela vida. Eu vou falar para vocês, eu escolho não passar pela vida, eu escolho fazer a diferença na minha vida. Eu só tenho uma vida. A Bíblia nos diz em Hebreus que ao homem, depois da morte, segue-se o juízo. Nós só temos uma vida, como alguns dizem, uma vida para queimar. Só uma. Então nós precisamos usar bem. E olhe lá que é uma vida curta. Porque depois dos 70, você vai ficando mais velho. A Bíblia diz que esse é um tempo então só de enfado e canseira para alguns. Alguns têm uma jovialidade, uma vitalidade maior e vai até o final aí muito bem de saúde. Eu desejo isso para a sua vida. Mas isso não acontece com todos. Então, vamos dizer que nós temos aí uma vida curta. A Bíblia diz que a nossa vida é como um piscar de olhos ou é como um sopro. Como nós vamos usar essa vida? Como que nós vamos gastar a nossa vida? Paulo disse: embora eu esteja a me desgastar exteriormente, interiormente eu me renovo a cada manhã. Eu sou renovado por Deus. Eu estou gastando a minha vida com algo que está me envelhecendo. Claro, o tempo envelhece, mas interiormente eu continuo querendo amar o Senhor. Josué disse: assim como há décadas atrás, quando Deus me chamou, eu ainda continuo firme hoje. 40 anos depois, eu ainda continuo pronto para lutar. Quando você descobre quem é e qual o propósito da sua vida, você também se torna animado em levantar da cama de manhã, porque há um propósito bem estabelecido. Você sabe para o que nasceu, e a humanidade tem buscado esse conhecimento. Descobrir sua identidade independe da sua idade. Podemos ter jovens bem posicionados e bem resolvidos, enquanto podemos ter pessoas mais velhas que ainda estão totalmente perdidas na vida. Eu vi esses dias uma reportagem de uma senhora com 73 anos. E ela conheceu um rapaz de 20 e poucos anos pela internet. Então ela começou a se relacionar com ele, o conheceu pessoalmente e foi viver com esse rapaz. Os filhos ficaram muito assustados. Poxa, minha mãe, 73 anos, já era, não é para ter outra postura. Mas ela disse para o filho: filho, eu te criei teus irmãos, ajudei a criar teus filhos, então eu tenho direito a curtir a minha vida.
Eu tenho o direito a fazer tudo o que eu quero, inclusive passou até a usar drogas. Uma senhora com 73 anos de idade, que já deveria estar numa postura, claro, de autoridade. E para mim, meus irmãos, uma coisa como essa não acontece da noite para o dia. Uma pessoa aos 73, depois de ter filhos e netos, que toma uma posição como essa, eu acredito que ela já não vinha bem há algum tempo. Faltava alguma coisa. E o que falta muitas vezes, nós vamos entender, é uma identidade bem estabelecida. Então, as pessoas querem viver na velhice coisas que não viveram na juventude. Essa é uma evidência também de pessoas que ainda estão tentando se encontrar. Então você encontra pessoas mais velhas assim, como você pode encontrar pessoas mais jovens que estão bem firmadas, sabem o que querem, sabem quem são, sabem qual é o propósito da sua vida, não é? Eu não me lembro, acho que nos Estados Unidos, nas eleições mais recentes, a governadora mais jovem de toda a história americana, eu acho que ela tem 29 anos, não é isso? Foi eleita aos 29 anos de idade como governadora de um dos estados americanos, a mais jovem de toda a história política dos Estados Unidos. Uma moça de 29 anos, eleita para governar um estado inteiro. Se ela subiu até lá e conseguiu esse objetivo, é porque de alguma forma ela mostrou para aqueles que votaram nela que ela tinha algo para contribuir, ela sabia o que queria e ela tinha uma visão estabelecida para aquele estado. Então, isso independe de idade, mas depende de experiência, depende de como você vive, depende das escolhas que você faz. Eu tenho ouvido e buscado aconselhar pessoas nas mais diversas situações, e algumas dessas situações ainda me surpreendem bastante. Quando eu vejo pessoas que já deveriam estar num outro momento da vida. Às vezes eu recebo algumas pessoas no meu escritório para conversar, e eu só tenho 37 anos, tenho muito para aprender e tenho uma caminhada longa pela frente. Mas eu olho para algumas pessoas e percebo nelas um potencial, percebo nelas dons, talentos, mas percebo que elas estão com uma vida estagnada e paralisada. Pessoas com um potencial tremendo, mas que não estão vivendo esse potencial, não estão vivendo esse talento, porque não estão bem firmadas diante de quem elas são, para o que nasceram. Então, são pessoas que estão sofrendo porque não têm uma visão bem estabelecida de si mesmos. E eu me preocupo, porque olho para algumas dessas pessoas e penso: meu Deus, como fulano poderia estar mais lá na frente, como ciclano poderia estar muito mais longe na sua vida, tendo conquistado muito mais. É como se tornar pai quando você só deveria ser avô, já viu, não é? Eu vou te falar, quando eu me tornar avô é só o que eu vou ser, irmão. Eu vejo algumas pessoas que já 65 anos tendo filhos. Aí outro dia um desses irmãos me ligou, porque o filho dele, ele tem mais de 60, teve um filho recentemente, poucos anos. O menino correndo quebrou o braço, me ligou chorando: pastor, o que é que eu faço? Meu filho caiu, quebrou o braço. Eu fiquei assim do outro lado, pensando: meu Deus, não era mais para estar passando por isso, né? Porque avô é coisa boa, avô fica com a parte boa e passa o problema para o pai. Não é assim? Vem cá, meu netinho, e baba, e joga para cima, e aquela coisa. Mas se ficou assim, é claro que muitos avós hoje estão ajudando, interferindo, contribuindo, não estou falando disso. Mas quem vai ter que criar mesmo é o pai. Como é que diz aquele ditado maranhense? Quem pariu Mateus, que o embale. Não é assim? Mas as pessoas já caminhando para uma época da vida estão assumindo responsabilidades que não era mais. Não está mais no seu tempo de fazer isso. Você está no tempo de ser um exemplo para a família que você já tem. E diante disso, eu tenho me preocupado e orado sobre o fato de que muitos estão vivendo uma subvida, porque ainda não encontraram sua identidade
e assim não tem vivido os propósitos de Deus para a sua vida. Alguns até sabem sobre o que devem fazer, mas por algum motivo não fazem. São maridos que não têm a postura de um bom marido, são esposas que não têm a postura de uma boa esposa, são filhos que não têm a postura de filhos honrando seus pais. São pessoas que não têm vivido a vida que Deus planejou. Interessante, você não precisa abrir, mas Salmos 139, de 13 a 16, o salmista diz assim para Deus: porque tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Ele está dizendo: o Senhor me viu quando eu estava sendo gerado. Quando no oculto fui formado e entretecido, gerado como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro, escute isso, Salmos 139, verso 16, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você está entendendo isso? Irmão, eu quero te falar que todos os dias da tua vida foram escritos e foram determinados por Deus. E eu repito algo que eu já falei outras vezes: Deus não se enganou quando criou você. Não foi um engano. Não existe essa possibilidade. Deus é soberano, sabe tudo, conhece todas as coisas, não se pode ser enganado. E eu quero te dizer que no ventre da sua mãe, Deus criou e gerou você. Então eu queria que você olhasse para esse irmão carinhosamente e dissesse: meu irmão, você não é um engano. Não sou, não, de jeito nenhum. Você não é um engano. Pastor, eu tinha que ter nascido mesmo nessa família. Eu tinha que ter nascido nessa cidade, nesse estado. Pastor, meu irmão, Deus não se enganou. E Ele viu você sendo gerado no ventre da sua mãe. E seus dias, todos eles foram escritos por Deus. Mas nós temos vivido uma geração de pais que não têm autoridade diante de seus filhos. São cidadãos sem crédito com a sociedade. São cristãos que envergonham o Evangelho, ao invés de serem um bom testemunho para aqueles que o cercam. São cristãos imaturos muitas vezes. Eu quero te dizer que a tua principal identidade, você precisa sair daqui hoje com isso, é que você é um cidadão do céu. Em primeiro lugar, antes de ser brasileiro, você tem que ter na sua vida a postura de que você é um cristão, você representa Cristo, você é um cidadão do céu. Eu quero te dizer que a nossa vida nessa terra, ela é muito passageira, mas a nossa vida no céu, ela será eterna. Tudo que nós estamos vivendo aqui, como alguns gostam de dizer, é um ensaio, é uma preparação para aquilo que nós vamos usufruir eternamente. E o que nós fazemos aqui vai refletir pelos séculos dos séculos dos séculos. Então entenda que antes de tudo, você é um cidadão do céu, você representa Cristo. E é interessante porque às vezes você acha que não, mas as pessoas estão te vendo no supermercado. As pessoas estão te admirando ou não, ou reprovando no teu ambiente de trabalho. As pessoas estão vendo como você se move, como você fala, o que você diz, o que você pensa, a tua postura. E nós vivemos numa geração que tem carência de paz. Paz. Não estou falando de paz de tranquilidade, estou falando de paz. É uma geração de órfãos. É uma geração que tem sofrido uma orfandade. Em quem eu posso confiar? Quem eu posso ouvir?
É por isso que os youtubers da vida estão fazendo tanto sucesso, falando tanta besteira e asneira na internet. Porque são jovens, são adolescentes que têm crescido sem um referencial de alguém que tenha uma identidade estabelecida para que eles possam seguir. Por isso os nossos filhos muitas vezes estão passando horas na frente do YouTube, sendo doutrinados por gente que não sabe nem quem é, mas que fala um monte de bobagem, e assim leva a mentalidade dos nossos filhos a sofrer danos. Porque muitas vezes nós pais não temos nos posicionado diante dos nossos filhos realmente como cidadãos do céu. A crise de identidade na humanidade tem causado desequilíbrios na sexualidade, na família, na igreja, nas finanças e em todas as áreas das nossas vidas. E essa crise de identidade passa pelo fato de nós não conhecermos o que a palavra de Deus diz sobre nós. Não importa. Você pode ser a pessoa mais talentosa do universo. Você pode ser a pessoa mais carismática entre todos. Você pode ser um cara super agradável. Mas se você não conhece a Bíblia, se você não sabe o que Deus diz a seu respeito, a respeito do ser humano, da humanidade, do seu reino, você não vai viver uma vida desenhada por Deus para você. A palavra de Deus nos diz em Oséias: o meu povo está sendo destruído. E algumas versões diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta saber, lhe falta entender. São cristãos que têm medo de orar por alguém que está enfermo. São cristãos que têm medo de expulsar um demônio se alguém fica possesso, e aí corre para chamar um outro que ele conhece na igreja. São cristãos que não entenderam o que diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. São cristãos que ainda não entenderam que são templo do Espírito Santo e que o poder e a graça de Deus estão sobre a sua vida. E por isso são cristãos amedrontados. São cristãos sem maturidade e sem uma identidade bem estabelecida. Um exemplo disso é Davi. Davi chega diante de Golias. Na verdade, ele procura Saul e diz: eu vou enfrentar esse gigante. Ninguém vai, eu vou. O que Saul faz com Davi? Saul diz o seguinte: Davi, se você vai mesmo, deixa eu fazer algo por ti. Pega a sua armadura e coloca em Davi. A Bíblia diz que Davi até tenta andar com aquele negócio pesado, mas Saul era muito alto. A Bíblia diz isso, que quando você olhava para a multidão, a cabeça do povo ficava nos ombros de Saul. Ele era um cara alto, eu imagino, muito alto, forte provavelmente, armadura pesada. Davi já não era assim. Davi era um adorador que tinha realmente tido desafios grandes na sua vida, mas a arma dele era uma pedrinha, era uma funda. E ele tentou andar com aquela armadura, mas houve um momento que ele percebeu: peraí, quem está indo para a luta com Golias não é Saul, sou eu. Essa armadura não foi feita para mim. Eu vou lutar com aquilo que eu sei lutar. Eu vou lutar com quem eu sou, com a minha arma. Eu vou lutar com a minha funda. Eu aprendi a guerrear com ela, é com ela que eu vou. Davi então estabelece a sua identidade e vence o gigante. É como alguns pais que querem obrigar seus filhos a seguirem sua profissão, por causa de uma tradição de família. Eu sou advogado, meu filho, você tem que ser também. Qual o problema do seu filho ter uma identidade diferente da sua? Qual o problema do seu filho dizer: pai, eu não quero ser advogado, quero ser médico, eu quero ser outra coisa? Mas muitos pais violentam seus filhos querendo impor sobre eles a sua identidade. Isso pode destruir os sonhos de alguém e levá-los a uma frustração, a uma vida frustrada. O que você pode é profetizar para que seu filho, sua filha, seja alguém de sucesso, mas ensiná-lo a encontrar o seu próprio caminho, no sentido de encontrar
qual é o propósito da vida dele. E você, como pai, como mãe, vai trabalhar para afirmar o seu filho, para que ele cresça assim. Não queira que seus filhos vivam outra coisa a não ser aquilo que eles sonham realmente em viver. Claro, mediante a palavra de Deus. Interessante que Jacó sabe que seu irmão Esaú tem o direito à primogenitura, a bênção do pai. Então, se passando por seu irmão, ele vai e prepara uma comida para o seu pai, um cozido. Devia estar bom aquilo ali mesmo, né? E ele chega diante do pai e o pai diz para ele, está lá em Gênesis 27. Quem é você, meu filho? Ou seja, você é Jacó ou Esaú? Quem é você? E ele diz assim, sou eu, pai. E ele se passa pelo irmão Esaú, para roubar o direito de primogenitura. Veste a roupa dele, põe pelo de animais no corpo, para se passar pelo irmão. Entrega comida ao pai e usurpa a bênção que era para o seu irmão. E realmente comete ali um erro na sua vida. Interessante que Jacó, ele tem essa atitude até apoiado pela mãe. Mas não era o que Deus tinha para ele. Deus não quer que ninguém deseje ser outra pessoa. Você sabe que uma evidência clara de alguém que tem uma identidade bem estabelecida é quando ele não quer ser ninguém a não ser ele mesmo. Irmãos, por anos da minha vida, infância, adolescência e juventude, eu desejei ser outras pessoas. Quantos anos da minha vida eu, Heber Trigueiro, cresci com um complexo de inferioridade. A roupa dos outros era sempre mais bonita que a minha. Os outros eram mais bonitos do que eu. Se alguém cantava, cantava melhor que eu. Se tocava, tocava melhor que eu. Quantos anos da minha vida eu lutei com um complexo de inferioridade, desejando ser outra pessoa. Hoje, eu quero te dizer, eu olho para minha esposa e penso, Deus, eu não gostaria de ter outra esposa. A minha esposa é um presente de Deus para mim. Se teve uma coisa que Deus me abençoou na vida com força, irmão, foi com um bom casamento. Eu olho para o meu filho, e o meu filho você já conhece. Ele realmente, às vezes, é agitado demais. Mas o meu filho, ele ri dormindo, irmão. Você tem um filho que ri dormindo? Meu filho às vezes vai dormir no meu quarto com a gente, e a gente toma um susto de madrugada com ele dando gargalhada. Hoje quem dorme com ele mais é a minha sogra. E eu me assusto e fico pensando, meu Deus, esse sonho está muito bom. O menino está rindo enquanto dorme. Eu não me vejo sendo pai de outro. Eu amo meu filho. Eu amo essa igreja. Ser pastor é a minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Ou seja, hoje, aos meus 37 anos de idade, eu tenho a convicção de que eu não gostaria de ser ninguém a não ser eu mesmo. Eu sei que eu não sou um galã de cinema, mas eu gosto de mim. Irmão, você tem que se olhar no espelho e dizer, como eu estou bonitão hoje. Eu estou bem hoje. Se amar, para que você também possa amar os outros. Mas quantas pessoas estão desejando ser alguém diferente? Agora escute, Jacó deu a primeira resposta errada. Quem é você, meu filho? Ele mentiu. Mas um dia Jacó se encontra com Deus. E Deus é um Deus muito bom. Ele nos dá outras chances. Ele foi até Jacó, diz assim, eu visualizo Deus pensando, vou dar mais uma chance para esse camarada. E aí Deus faz a mesma pergunta, Jacó, quem é você? E aí Jacó responde, Senhor, eu sou Jacó. Ele estava dizendo, Deus, eu tenho um passado, eu fiz algumas coisas erradas na vida. Como ele foi sincero, Deus olha para ele e diz assim, a partir de hoje, tu não será mais Jacó,
mas o teu nome agora será Israel. Eu vou te abençoar de uma maneira extraordinária. Olha, eu vou mudar a história da tua vida. Eu acredito que cada cristão, quando se encontra com Jesus, precisa ouvir essa pergunta: quem é você? O que você está fazendo da sua vida? O que você quer para a sua vida? Se você quer descobrir o propósito dela e quem você é verdadeiramente, então venha até mim, vinde a mim. Porque nós precisamos entender primeiro que, como cidadãos dos céus, nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa primeira identidade. Somos filhos de um Deus amado. Então não queira ser outra pessoa a não ser você mesmo. E por que alguém desejaria ser outro? Às vezes são pessoas que não se amam e querem sair da sua realidade. Irmãos, por que novela faz tanto sucesso? Porque as pessoas ficam se imaginando. Ele não tem recurso, é uma pessoa de poucos recursos financeiros, mas vê o cara que levou a noiva para passear de iate. E aí ele fica saindo da sua realidade e colocando-se como se ele estivesse no lugar do outro. Às vezes, para ser aceito, eu já fui adolescente, irmão. Aí você chega naquela roda, você que é adolescente está me ouvindo, você chega naquela roda de amigos, e os amigos estão dizendo assim: eu peguei fulana, ciclana, e foi assim e tal, e você está aqui virgem, crente, né? Como nós dizemos, nasceu em berço evangélico, não é assim? E aí você está ali e os teus amigos olham para você. E você, João? Quantas vezes você, não é, já fez e tal? E você fica com vergonha de dizer: não, eu sou virgem. E aí o que é que você fala? Você inventa uma história para não se sentir deslocado daquela tribo. Ao invés de dizer: não, vocês têm essa vida sexual ativa, eu quero dizer para vocês que eu sou virgem, eu sou cristão, e eu estou me guardando para o dia que eu conhecer a minha esposa, e eu vou me entregar para ela após o casamento, porque esse é o meu princípio, é o princípio de Deus para mim. Por que muitos de nós não fazemos assim? Porque temos medo de ser rejeitado pela maioria à nossa volta, temos medo de não ser amados. Eu quero te dizer que se as pessoas que estão à tua volta não te amarem por quem você verdadeiramente é, elas não merecem estar perto de você. Você está andando com as pessoas erradas. E um dia os anos vão passar e você vai descobrir que você não gerou um amigo de verdade, porque não era você mesmo, era uma capa. Você só estava tentando ser aceito. As pessoas fazem isso para se sentirem importantes, relevantes. Muitos se moldam conforme as pessoas que andam. Pastor Bigard diz uma frase que eu gosto muito: não existe competição para aquele que é original. Você precisa ser original. Você não está competindo com os outros, você está competindo com você mesmo, em ser melhor a cada dia que passa. Você precisa entender quem você é. Por que nós temos vivido uma crise tão grande emocional no mundo? Nunca se procurou tanto psicólogos e psiquiatras. Às vezes uma parte disso é referente à química do corpo, mas em grande maioria as pessoas estão indo atrás de remédios para dormir porque estão desequilibradas na sua alma. São pessoas que estão com a alma desequilibrada. E eu quero te dizer, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais nós conheceremos a nós mesmos. Quanto mais próximo João Pedro ficar de mim, mais ele vai conhecer as suas raízes. Porque não adianta, nós filhos às vezes não queremos ser parecidos com os pais em alguns aspectos, mas quando a gente se pega, está fazendo as mesmas coisas, andando do mesmo jeito, comendo da mesma forma e falando da mesma maneira, né? Eu, por exemplo, tenho um tique no braço direito. Às vezes eu estou relaxado, perdido, e eu me lembro que meu pai fazia a mesma coisa, né? Outro dia eu vi uma foto do João Pedro rindo, só com o canto da boca.
Irmão, era o meu pai rindo. Meu pai rindo. Do jeito que ele ri. Então, nós nos parecemos com aqueles que nos geram. E nós precisamos então de pessoas que são referência. E eu quero te falar de algumas coisas importantes para te direcionar nisso. Primeiro, existe uma crise de identidade então que é pessoal. Eu sei que todos já ouviram falar da ideologia de gênero, mas essa ideologia prega o seguinte: que você não nasce com sexo masculino nem feminino, mas que você nasce e você pode fazer a escolha do que você quer ser no futuro. Deixa eu te perguntar uma coisa: como que uma criança vai ter maturidade para fazer uma escolha dessa? A Bíblia diz: cria teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Nós, pais, precisamos dar a direção para que os nossos filhos saibam o caminho. Jesus veio para apontar o caminho para o Pai. Nós apontamos o caminho para os nossos filhos. Então nós precisamos sim doutrinar os nossos filhos mediante a palavra de Deus. Precisamos doutrinar os nossos filhos mediante o que aprendemos com o Senhor. Agora, essa ideologia de gênero diz que a coisa de nós sermos homens ou mulheres é fruto da história. É um contexto histórico. Então não foi mais Deus que criou homem e mulher. Foi um contexto histórico. A Bíblia diz que o homem criou o homem, que Deus, criou o homem. Viu que ele estava sozinho, gerou para ele a mulher, Adão e Eva. Homem e mulher os criou. Foi Deus que criou o sexo masculino e foi Deus que criou o sexo feminino. E Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós não somos frutos de um processo histórico. Nós somos frutos, meus irmãos, de um processo divino. Foi Deus que nos constituiu e nos criou assim. Deus criou homem e mulher apenas. A palavra de Deus nos mostra, então, que nós temos que ensinar os nossos filhos. E eu fico me perguntando, que história é essa de que nascemos iguais? Ser homem ou mulher não é um produto, não, histórico, eu repito, é divino. A identidade fala quem somos, a identidade nos representa diante de uma sociedade e diante do reino de Deus. E como eu disse, não queira ser outra pessoa não. Você tem que ser quem Deus te chamou para ser. E por causa disso, nós temos sofrido uma crise de identidade na nossa sexualidade e temos sido afrontados com isso. Você sabe que tem gente que está se envolvendo sexualmente com animais. É verdade. Ele já não se satisfaz com o ser humano. Ele está se relacionando com o animal. Tem gente fazendo cirurgia plástica para se parecer com outras pessoas. Outro dia eu vi uma reportagem de uma pessoa que se apaixonou por uma bicicleta. Irmão, você ri, mas é verdade. É verdade. Você pode ver, tem reportagem. Um outro cara se apaixonou por uma moto e ele tinha relações sexuais com a moto. Não sou eu que estou falando. Você vai encontrar isso na internet. Você pode pesquisar. Um ser humano que está tão deturpado na sua identidade, capaz de se envolver com um objeto inanimado. Gente, a coisa está tão difícil que eu, pesquisando para trazer essa palavra para vocês, eu vi um cara que trabalha numa repartição pública, 3 filhos, a esposa. Ele chega em casa à noite e ele se veste de cachorro. E ele gosta que a esposa então coloque para ele uma tigela com ração de cachorro e chame ele de cachorro. Ele veste a máscara, a roupa, fica em posição de cachorro. Perguntaram para ele: por que você faz isso, cara? E ele disse: porque é um escape do estresse do dia. Como que alguém decide escapar do estresse do dia se transformando num cachorro? É um cachorro mesmo.
Como? Essa é uma questão que a nossa humanidade tem enfrentado, essa crise de identidade. E por causa disso nós temos sofrido muito com pessoas que não sabem quem são, com uma luta tremenda na política, na sociedade. Existe também uma crise de identidade na família, são maridos. E eu tenho me preocupado com homens que não sabem ser homens. Eu não estou falando de homossexualismo, eu estou falando de postura de sacerdócio. Não estou falando de não ser homem porque se é homossexual. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de homens que casaram porque se apaixonaram por uma mulher, mas que não têm postura de sacerdócio dentro do seu lar. Alguns estão deixando, como eu digo, o vento levar. Não, meu filho está assim, deixa aí, ele vai se consertar. Meu casamento está assim, deixa aí, se conserta. Não, não se conserta sozinho não. Eu quero te dizer que Deus não vai fazer o que eu posso fazer. Não importa o quanto eu ore, Deus não vai colocar água na minha boca, porque eu posso fazer isso sozinho. Isso está ao meu alcance, é possível para mim, mas Deus vai agir naquilo que não é possível para mim. Se a Bíblia diz que o marido deixa a sua mãe, o seu pai, a sua família, se une à sua mulher e os dois passam a ser uma só carne, por que que eu, como marido, quando brigo com a minha esposa, corro para contar para minha mãe? Tem marido que está fazendo isso. Casou, teve uma discussão com a esposa, vai contar para a mãe dele. Agora você me diz uma coisa, isso tem cabimento? Isso serve para você também, minha irmã, que tem um problema com o seu marido, vai contar para os seus pais. Você acha que seus pais vão ficar do lado de quem? Do seu. Isso vai gerar uma crise familiar. Você tem que procurar ajuda se você chegar numa crise tão tremenda que você não consiga lidar. Mas tem gente que por qualquer coisa está criando conflitos dentro do seu lar. E a Bíblia diz em Gênesis que nós deixamos os nossos pais, nos unimos, nos tornamos uma só carne e desenvolvemos uma família. São homens com medo, homens que não conseguem enfrentar desafios e fogem disso. Eu quero te falar que se você que é marido não enfrentar os desafios, a tua mulher vai. Como tem acontecido em muitos casamentos, cujo homem tem uma liderança fraca. E eu não estou falando de humilhação, de que a mulher tem um lugar inferior. Não, a mulher tem o seu papel importantíssimo, como o homem tem, e o homem é o sacerdote. Eu não estou falando de trabalhar fora, não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de que a Bíblia diz que o homem deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Você é o protetor da sua esposa, você é o protetor dos seus filhos. Quem protege o meu filho João Pedro de 8 anos, a guarda espiritual do meu filho sou eu. Eu oro por ele, eu intercedo por ele, eu guardo a vida do meu filho em oração. E se o diabo quiser tocar no meu filho, vai ter que passar por mim, porque eu sou o sacerdote do meu lar. Mas tem homens que não estão entendendo isso, não estão vivendo isso, e aí tem uma fé fraca, não acreditam. São homens que têm fraqueza para governar, são passivos demais, irmão. Passividade tem limite. Tem hora que você aceita, mas tem hora que você luta. Falta de firmeza. E o pior, por que tudo isso? Homens órfãos. Homens que cresceram com o pai presente, na verdade fisicamente, mas não foram afirmados pelos seus pais. Outro dia, eu estava contando hoje de manhã que está tendo uma feira de ciências lá no Crescer e pediram para o João Pedro fazer uma cadeira de garrafa PVC, garrafa PET. A coleguinha dele já recebeu a tarefa de fazer uma cadeira de palitos de picolé. E aí o João Pedro, lá mostrando a cadeira de garrafa PET, derrubou a cadeira de palito de picolé da colega. E você já sabe o que aconteceu, que aquilo se espatifou no chão. A professora chamou e disse: João, você leva para casa e conserta. Ele trouxe para casa, ficou com medo de me contar. Ficou com medo de pegar uma pisa, uma surra.
Meu filho, eu ia te bater por causa de uma cadeira de pauzinho de picolé. Aí ele, no outro dia de manhã, 6h50 da manhã, eu deixando ele na escola, começou a chorar. O que foi, meu filho? Pai, eu quebrei a cadeira de picolé, de palha de picolé da minha colega. Eu fiquei com vergonha, com medo de lhe falar, pai. E eu quebrei, e a professora disse que eu tinha que trazer hoje. Como se aquilo fosse a coisa mais terrível do universo. Como se, tipo assim, um meteoro em 1 hora vai atingir a Terra. E 70% da população morre. Um desespero. Aí eu falei, calma, meu filho. Foi eu e minha esposa atrás de cola Super Bonder. Irmão, colei a cadeira a primeira vez, quebrei uma parte. Colei a segunda, eu quebrei de novo. Eu falei, esse troço aqui é maligno. Não é possível, meu Deus. Eu comecei a perder a paciência. E minha esposa, calma, nós vamos conseguir colar esse negócio. Colei, levei para o meu filho, entreguei para a professora delicadamente. Pelo amor de Deus, pega isso aqui. Pega isso aqui. Falei para ela. Aí ela foi e colocou lá. Aí eu chamei o João, eu e Edilane, falamos, e eu falei para ele, filho, você está vendo? Foi fácil demais colar essa cadeira. Olha aí. Olha, tá aí, tá colada. Caiu cola Super Bonder dentro do carro, irmão, eu perdi a compostura. Aí, mas entreguei para ele, eu falei, meu filho, a vida é boa. É simples, meu filho, isso é só uma cadeira de pauzinho de picolé, tá colada e tal. Tá aí, entreguei. E aí eu lembrei do Douglas Gonçalves falando do pai, o pastor Josué, que sempre disse para ele, toda noite ele fazia o Douglas repetir. Ele chegava no quarto e dizia, vamos orar, meu filho, tal. E ele repetia, eu sou bonito, eu sou legal, eu sou vencedor, Jesus me ama, eu vou conseguir. Aí no outro dia, isso durante toda a vida, irmão. Ele disse que já respondia, tá, pai, sou bonito, sou legal, sou vencedor, vou conseguir, Jesus me ama. Tá bom, pode ir, eu vou dormir, sou bonito. Só para o pai ir embora. Mas ele disse que aquilo causou um efeito, que hoje ele é um dos caras mais otimistas do mundo. Sempre que um problema vem, ele não pensa, é difícil, complicado, a vida é dura. Não, já vem aquele sentimento que o pai colocou no coração dele. Vai dar certo, eu vou conseguir, eu sou bonito, eu sou legal, Jesus me ama. Por mais que para nós pais, a vida em alguns momentos pareça difícil, mas nós temos que mostrar aos nossos filhos que ela é simples e pode ser vencida, que os sonhos podem ser realizados. E se você é um pai que entende como homem, que é sacerdote, que caminha com hombridade, você é um homem que entende que às vezes tem que ser destemido, tem que usar coragem, tem que ser honrado, você vai criar os seus filhos nesse caminho. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês que se nós decidimos ser homens moles demais, à frente dos nossos lares, nós vamos ter lares desequilibrados. O homem não pode ser mole desse jeito. Não estou falando de chorar quando tem que chorar, de pedir perdão, pedir desculpa, não estou falando disso. Eu estou falando de que homem, quando a coisa aperta, ele tem que dizer, ei, eu estou aqui, nós vamos dar conta, nós vamos resolver, nós estamos juntos, tem uma saída, nós vamos conseguir fazer isso. E a palavra de Deus afirma o homem como essa liderança. As mulheres, eu tenho me preocupado também com esposas que não sabem ser esposas, esposas que por falta de sabedoria estão destruindo seus lares ao invés de edificá-los, estão sendo tolas. São esposas que para atingir o marido fazem greve de relacionamento sexual. Para atingir o marido, eu quero te dizer que se você, minha irmã, faz isso com seu marido, você está dizendo assim, pode procurar outra. Você pode sair e encontrar outra que te satisfaça. Não é pesado falar isso aqui não, é a verdade. A Bíblia chega a dizer que o corpo da mulher pertence ao marido, como o corpo do marido à esposa. E que se os dois quiserem fazer jejum de relacionamento sexual, a Bíblia fala de jejum de sexo. Se os dois quiserem fazer esse jejum, que seja de comum acordo e por pouco tempo, para que não sejam tentados e caiam.
Então, se você acha que essa é a solução, não é a solução de Deus. Não é a solução da Bíblia que eu leio na minha casa e sigo. Não é a solução disso aqui. É a sua solução, não é a de Deus. Então você precisa entender isso. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não termine o dia sem resolver o problema. Não termine o dia sem perdoar. Não termine o dia sem pedir perdão. Não deixe o sol se pôr sobre isso. Mas mulheres que querem restaurar o lar, mas não estão agindo bem. A Bíblia diz em Provérbios 27:7 que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. E por favor, irmãos, eu já fui tão criticado às vezes falando de algumas coisas. Por que que muitos homens traem suas esposas com mulheres horríveis? Como que pode, meu Deus? Como que pode a esposa dele tão linda, uma mulher tão bonita, e ele atrair com essa outra? Quantos de nós já falamos isso, ou já vimos isso, ou pensamos isso? Porque é um homem mal alimentado, que não está satisfeito com aquilo que ele tem na sua casa. Minha irmã, se você quer lutar com as armas certas, eu vou te dizer: a tua principal luta para ganhar o teu marido é com a oração, é com o testemunho de que você é uma mulher de Deus, é com o testemunho de que você é uma mulher que quer amar, que quer servir e que quer ser submissa, não humilhada, não inferior, mas submissa no sentido de apoiar o seu marido. Nós temos uma crise de identidade nos filhos, que não entenderam que desonrando seus pais estão também abreviando o seu tempo de vida, porque a Bíblia diz, esse é um mandamento com promessa: quando você honra seu pai e sua mãe, você terá vida longa e abençoada sobre a terra. Vocês que são filhos, Deus não está dizendo honre seu pai se ele for legal, honre sua mãe se ela for gente boa. A Bíblia só diz: honre. Você tem que fazer o que você puder para honrar os seus pais, para honrar a sua família e para dar orgulho a eles. Assim você estará prolongando a sua vida e gerando uma vida próspera. Nós temos uma crise de identidade além da família, na igreja. As pessoas estão perdidas dentro da igreja, são pessoas que não usam seus talentos e dons a serviço do reino. Alguns estão até passando a desenvolver a ideia maligna de se congregar fora da igreja, em casa. A Bíblia diz em Provérbios 10: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós nos congregamos juntos, isso tem um propósito. É o propósito de nos estimularmos a continuar buscando o Senhor. É o propósito de servirmos uns aos outros. Mas tem tanta gente perdida na igreja. Eu quero te falar, irmão, nem todo mundo vai trabalhar com criança. Eu coloquei aqui 2 banners aqui na porta do templo. Um para cá, do Ação Kids, e um para lá de bem-vindo. Alguém me procurou e disse: pastor, aconteceu um negócio. Uma criança voou e atravessou os banners. Aquilo está amarrado, irmão, com aquelas braçadeiras de plástico. Olha, o pessoal ficou impressionado. E aí você, de repente, vê lá os professores estão malucos. Tem criança que está voando de alguma forma, outro está pendurado. Aí você vê quem? Pastora Lisânias, né? Gente, por favor, se uma criança atravessou esse banner, não tem problema não. Nós queremos as crianças aqui, amém? Não estou falando de nós amamos as crianças. Mas aí pastora Lisânia chega e diz assim, toda vez que ela pega esse microfone: esse é o ministério mais lindo do mundo. Não tem um ministério tão lindo como esse. E você vê que ela fala aquilo com amor tão grande. É verdade? Ela tem uma graça de Deus com a equipe para trabalhar com as crianças. Mas tem gente aqui que, se botar elas 1 minuto com a criançada ali, vai sair correndo de lá.
Talvez você não seja chamado para estar no altar pregando ou ministrando louvor, mas eu quero te dizer, você pode não trabalhar com crianças, você pode não ser um cantor, um pregador, mas existe alguma coisa para você fazer para o reino. Ninguém pode dizer, não há nada para que eu faça para o reino de Deus. Ninguém pode dizer isso. Todos nós temos algum talento, algum dom que podemos usar para o reino. Você sabe que tem gente que o talento dela não é nem dentro da igreja, é fora, com a hospitalidade. Tem crente que ele tem uma graça de Deus para receber gente na casa dele. Ele hospeda, ele recebe, ele cuida. A Bíblia fala sobre esse dom da hospitalidade, de você saber receber, de você cuidar. Então, existe tanta coisa. Ninguém aqui nessa noite está isento de fazer alguma coisa para o reino. Não. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que desenvolver a sua vida entendendo que tudo que você está fazendo, quer comais ou bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. E eu quero deixar claro, já finalizando, eu te peço mais alguns minutos, que a identidade não é apenas um título. Pastor Heber, irmãos, a minha identidade é uma identidade de pai. Eu fui chamado por Deus para pastorear, para cuidar. Se alguém me chama de Heber, isso não inferioriza a minha identidade. Nós chamamos Jesus de Jesus. Ele nunca exigiu ser chamado de outra forma. Nós o chamamos de Jesus. Então, se um pastor, de repente, por engano, alguém o chamou pelo nome e ele se ofende, é porque na verdade ele ainda não tem uma identidade bem estabelecida. Porque quando você é alguma coisa de verdade, você não precisa brigar para ser. E eu quero te dizer que quando nós descobrimos quem somos e nos estabelecemos no centro da vontade de Deus, como Danduque diz, no centro da vontade de Deus tem paz, poder e provisão de Deus. Não importa se você está num barco e a tempestade bater, não importa se você for jogado na cova dos leões, não importa se você for jogado na fornalha de fogo, aonde você for lançado, Deus vai guardar a tua vida. José foi vendido como escravo pelos irmãos, por ciúme, por inveja, mas depois de tantas situações na sua vida, foi colocado no lugar de governador do Egito, o cara que alimentou a terra em tempos de fome, porque ele passou por situações, mas ele sabia quem era. Ele sabia tanto quem era, que ele não se submeteu ao pecado. Quando a mulher de Potifar o tentou, ele fugiu, ele não ficou com ela. Ele fez aquilo que agradava ao seu Deus, porque ele tinha uma identidade, e por isso Deus o abençoou. Mas a identidade, ela fala de quem eu sou. Se você tem uma identidade bem estabelecida, você é rico por dentro. Você tem saúde por dentro. Não é exterior, é interior. Não importa se alguém não te chamar de pastor, não importa. Você está bem por dentro. Eu me lembro de uma vez que um dos irmãos aqui da igreja, recém-convertido, eu estava chegando aqui na porta e ele chamou um palavrão comigo. Isso anos atrás. Ele me abraçou e chamou assim um meio palavrão, vamos dizer assim, comigo. Uma coisa que não se diz com alguém assim. E ele disse, eu estava bem na frente da igreja, irmão, eu estava tentando ser pastor, vestindo terno e gravata, porque disseram que eu era novo, que eu não podia, que eu não tinha condições. De repente eu estou ali, o irmão vem por trás e me abraça, fala pastor Heber, é seu. Aí me chamou com palavrão. Na hora que eu virei para ele, eu pensei, meu Senhor amado, o cara me chamou disso aqui, já estou nessa crise tremenda, tentando ser uma coisa que o povo disse que eu não sou, e o cara ainda me chama disso. Quando eu fui falar, o Espírito Santo falou comigo, não fala nada, não diga nada. Para ele, o jeito que ele te tratou, para ele foi um jeito honroso. Ele te tratou como ele trata os amigos que ele ama. Na hora, estava calado, fiquei, abracei. Ô, rapaz, vem cá. Abracei ele,
bem-vindo, ele entrou. Hoje é uma das pessoas que eu mais amo na igreja. Uma das pessoas mais chegadas assim. E das que eu sinto o maior respeito da parte dele comigo. Se você briga por uma posição, é porque essa posição não é mesmo sua. Porque quando Deus nos estabelece, ninguém pode tirar o que Deus estabeleceu. A porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. E a porta que Deus fechar, não adianta, ninguém vai abrir. Deus é soberano. Nós somos seus filhos, Ele é o nosso Pai. Se você foi um pai órfão, que não teve a afirmação dos seus pais, eu quero dizer para você hoje que Deus nessa noite te afirma: você é um homem de Deus. Você nasceu para ser um filho amado. Nós temos essa falta de identidade e muitos cristãos imaturos. Mas a palavra de Deus diz que a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos maduros de Deus, os ruióis, os filhos maduros de Deus. Mas nós cristãos muitas vezes nos ferimos emocionalmente muito rápido. E nesse aspecto alguns adultos são piores que crianças. Passou alguém, não viu, não falou, ele já fica melindroso. Por que nós, eu vou falar aqui, me sinto um paraense. Eu não sei, mas eu sinto que nós paraenses aqui no norte somos mais melindrosos às vezes que outras áreas do país. Eu tenho muitos amigos, irmão, fora, em outros lugares. Mas nós aqui a gente se ofende muito rápido. Leva sempre tudo para o lado pessoal. Já quer desistir, já quer parar. Já não dá mais, está difícil. A vida é pesada. Para com esse negócio. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Seja maduro. Seja madura, minha irmã. Nos preocupamos demais com o que os outros pensam sobre nós e às vezes pautamos nossa vida nisso. Eu quero te dizer essa noite que ninguém pode ter sucesso na vida se não enfrentar críticas e oposições. Você nunca vai liderar nada. Você nunca vai ser alguém relevante se você não enfrentar a oposição. Você precisa entender isso. O irmão do filho pródigo, enciumado porque seu irmão havia voltado, depois de gastar a sua parte da herança. Pai, ele diz para o pai: estou contigo todos esses anos, tenho te servido. Agora meu irmão pega a parte dele da herança, vai, gasta isso tudo e volta, e o senhor serve para ele novilho cevado, e dá uma festa, e para mim o senhor nunca me deu um cabrito. O irmão do filho pródigo diz: sabe o que o pai diz para ele? Meu filho, você nunca me pediu. Tudo que eu tenho é seu. O problema não é que eu não te dei, eu não sabia que você queria. E tem um monte de filho que está assim com Deus, querendo que Deus faça coisas que você nem pediu, que você não disse, que você não falou, não expressou. E tem um monte de cristão vivendo essa subvida, porque não entendeu que você é filho amado. Você pode entrar nos santos dos santos. Você pode fechar a porta do teu quarto e abrir o teu coração em oração a Deus. E a Bíblia diz que Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Você é filho, você pode entrar. E para que Deus nos use, eu estou terminando, Deus precisa firmar essa identidade. E nós temos na Bíblia muitos exemplos disso. O diabo atentou até contra a identidade de Jesus no deserto. Ele disse: se tu és o Filho de Deus. João Batista está lá e manda dizer para Jesus: me mandou te perguntar, és tu mesmo ou ele tem que esperar outro? Jesus chega para os discípulos e diz: quem estão dizendo por aí que eu sou? E eles começam a dizer: e vocês quem dizem que eu sou? E eles disseram: tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que veio para libertar o mundo. Atentaram contra a identidade de Jesus e vão atentar contra a nossa. Às vezes pode levar tempo, como foi com Moisés, que ficou escondido no deserto. Às vezes isso passa pela exposição, como foi com Noé, 120 anos sendo enxovalhado por causa das pessoas que viam ele construindo uma arca num lugar que não chovia. Às vezes Deus precisa mudar a nossa história, como fez com Jacó.
Não importa se passar pelo tempo, se passar pelo deserto, se passar pela mudança, o que nós queremos é viver a identidade de Deus para nós. E como eu posso saber isso, pastor? Primeiro, eu já disse, conheça a Bíblia, saiba o que ela diz a seu respeito. Segundo, identifica teus talentos, teus dons, vê o que queima no teu coração. Pastor, quando eu ouço falar da Índia, isso queima no meu coração, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. De repente Deus está te despertando para ser um missionário na Ásia. Deus pode estar te despertando para pregar o evangelho em outros lugares. Pastor, meu coração, olha, quando eu vejo alguém ministrar o louvor, Deus pode estar te despertando para ser um ministro. Pastor, eu não sei quais são meus talentos, eu não tenho um indicativo disso, então começa a servir agora, do jeito que você está. Você sabe que a minha esposa já foi do ministério de dança, já foi do ministério infantil, e quando eu a conheci, ela estava no ministério de jovens, servindo na equipe de jovens. Foi quando eu olhei para ela e disse assim: rapaz, isso é uma coisa de Deus, vou trabalhar nisso aí. Comecei a orar. Ela não sabia que um dia seria pastora da igreja, como eu também não, mas eu estava servindo. Eu quero te dizer uma frase que é dura, mas Deus, Ele capacita aqueles que Ele chama. Deus não gosta de gente que está desocupada demais e quer ficar assim. Não é uma coisa que agrada a Deus. Não é que Deus não ama você. Deus te ama, não importa como você esteja, Ele te ama, mas não é a vontade dEle que você fique sem frutificar. Pastor, não sei o que fazer. Faça alguma coisa. Qual o ministério que está precisando? Eu vou servir. E conforme você se engajar, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar ainda mais o que Ele tem para você. Comece a servir com o que você já tem. E quando você encontrar essa identidade, com certeza você irá brilhar para a glória de Deus. O mundo verá através das tuas boas obras que Deus é na tua vida. E por último, entenda que não é porque você descobriu quem é que o teu caminho fica mais fácil. Paulo disse em Atos: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo sabia as dificuldades que tinha pela frente, mas ele tinha clareza de que ele havia sido chamado por Deus. A Bíblia diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olhe para o irmão do seu lado e diga: você é um cristão, uma cristã. Você tem uma identidade. Gálatas 4,19 diz: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo estava falando com aqueles que não estavam vivendo plenamente o que deveriam. Você pode ficar de pé, por favor? Eu estava pesquisando 7 hábitos que sugam as forças de alguém. Pensar demais, reclamar, viver no passado, fingir que está tudo bem sempre, querer dar conta de tudo. 5. Mas desses 2, para completar os 7, hábitos maus, agradar todo mundo. Eu quero te dizer, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Está ouvindo aqui? Você não vai conseguir. Nunca. E você vai deixar de viver por isso? Segundo hábito, viver a vida alheia. Querer viver a vida de outra pessoa. Não. Deus não se enganou quando nos criou, meus irmãos. Ele não se enganou e Ele tem um propósito para realizar na minha vida e na sua vida. Eu quero orar com você. Se você se sente um pouco perdido, quero te dizer, se você é um empresário
Você não tem que ser desonesto como os seus concorrentes para superá-los. Você precisa clamar a Deus que te dê estratégias, porque Deus também não aprova a desonestidade. Nós não competimos com os outros com as mesmas armas, não. Se eu pudesse falar de competição, eu diria que estejamos no centro da vontade de Deus. E quando as pessoas olharem para você, vão dizer: fulano é diferente. Ele é um homem de Deus. Ele é uma pessoa de Deus. Ela é. E nós vamos ser pessoas que vão testemunhar do verdadeiro, precioso, simples evangelho. Feche os seus olhos agora. E se você foi identificado com algum momento dessa palavra, fala com Deus agora. Diz para Ele: Senhor, eu ainda não sei bem quem eu sou. Eu ainda tenho conflitos de identidade. Tenho dificuldades em ser pai. Tenho dificuldades em ser mãe. Tenho dificuldade em honrar meus pais. Tenho dificuldade em ser marido, esposa, sacerdote do lar. O Espírito Santo vai nos direcionar e nos encaixar nessa noite. Fala com Deus agora. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz pra nós. Oh, és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. Quem eu sou. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor venha colocar as coisas no seu devido lugar. Quantas pessoas estão perdidas na sua identidade, não sabem quem são e não sabem para o que nasceram, qual o propósito da sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que essas pessoas preciosas tenham um entendimento de Ti, de quem são e para o que nasceram. Eu repreendo em nome de Jesus toda estagnação, passividade, apatia. Eu declaro nesse lugar homens que são sacerdotes do seu lar, homens que são verdadeiros guerreiros à frente da sua casa, homens que caminham com hombridade e que são exemplo para suas esposas.
e filhos. Oro, Senhor, por mulheres sábias que constroem e edificam a sua casa ao invés de destruí-las com tolices, mas mulheres que caminham com graça e com sabedoria. Filhos que honram seus pais, assim prolongando e abençoando a sua própria vida. Empresários que sabem quem são e sabem que para competir não devem ser desonestos, mas dê para eles, Senhor, estratégias de como eles devem fazer, do que devem fazer, e que haja prosperidade em seus negócios. Cristãos, Pai, nós oramos por cristãos maduros. Tua palavra diz que a criação aguarda ardentemente, com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso nós declaramos cristãos de bom testemunho, de bom caráter, cristãos de palavra, cristãos influentes na sociedade, porque são cheios do Espírito Santo e sabem quem são. Eu declaro todo o complexo de inferioridade destruído pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que amam a si mesmas e que assim amam o próximo. Pessoas que não desejam ser outro, mas estão felizes em serem quem são. Nos dá esse coração grato, contente por quem somos, pela família que temos, pela nossa vida, pelas simples conquistas. E continue a conduzir o teu povo nesse caminho para descobrirem a sua identidade ministerial, o seu propósito de vida nessa terra. Não permita que o diabo engane a ninguém, Senhor, mas que através da tua palavra, através dos seus dons, talentos, eles possam ser posicionados no centro da sua vontade, e que na vida deles tenha paz, poder e provisão do alto. Pelo poder do nome de Jesus eu oro, declarando uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana cheia da sua presença, cheia da sua graça, em que o Senhor vai nos conduzir de glória em glória, de vitória em vitória, pelo poder do nome de Jesus. Você põe a mão sobre o seu coração, diz amém, eu recebo. E aí você aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia!